Começar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Deputado, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite para estar com a gente no Metrópolis. Obrigado, Capelli. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito que todos nós temos que ter voz e o eleitor, a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela forme a sua convicção. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Queria começar questionando o trabalho feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à inelegibilidade. Tanto Bolsonaro quanto o senhor têm insistido na tese de que Bolsonaro reverterá a inelegibilidade e conseguirá ser candidato em 2026. Contudo, o TSE condenou e recusou o recurso apresentado pela defesa. E no Supremo Tribunal Federal, onde também foram ingressados recursos, não há indicativos de que a Corte vá também reverter essas duas condenações em âmbito eleitoral, pela reunião com embaixadores no Alvorada e pela comemoração do bicentenário da independência. São duas ações. Qual é o caminho jurídico que se apresenta para a defesa de Bolsonaro reverter a inelegibilidade num cenário tão tortuoso como se apresenta? Olha, primeiro de tudo, tem que relembrar o caso de Lula. 2 anos antes da eleição, estava preso, inelegível, saiu da cadeia por uma nova interpretação do STF com relação à prisão em segunda instância, foi tornado elegível e concorreu nas circunstâncias que nós vimos nessa eleição, onde nós aqui tivemos que apagar posts relacionando Lula a Nicolás Maduro. O presidente Bolsonaro não pôde fazer uma transmissão ao vivo sequer de dentro da sua residência oficial, não pôde utilizar as imagens do presidente Bolsonaro no exterior. Na reeleição de Lula e Dilma, eles puderam utilizar. Por que Bolsonaro teve essa inovação? Porque havia um desequilíbrio nessa balança, né? O presidente do TSE, ao lado do corregedor, principalmente, o Benedito Gonçalves, que deu aquele famoso tapinha nas costas de Alexandre de Moraes, dizendo missão dada e missão cumprida na hora de diplomar Lula, essas mesmas pessoas tornaram Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. Eu só relembro o seguinte, Capelli, aproveitando que a gente está numa transmissão ao vivo e a gente tem um tempo para falar dessa situação. Uma semana antes de Bolsonaro se reunir com embaixadores, ou 1 ou 2 semanas antes, o presidente, então presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, se reuniu com embaixadores. Só que o embaixador, ele representa a figura do líder do seu país aqui no Brasil. E é a atribuição constitucional do presidente Bolsonaro, do presidente da República, se reunir com embaixadores, não do ministro do TSE. Mas Fachin se reuniu, tudo bem, sem problemas, e aconselhou que os embaixadores, assim que saísse o resultado da eleição do Brasil, fizessem os seus líderes de pronto reconhecer o resultado eleitoral. Como quem diz, não vamos dar chance para contestação. Somente em ditaduras você não pode contestar uma eleição. Se você for ver Cuba, Coreia do Norte, o ditador é reeleito lá com 100% dos votos, se não muito perto disso, né? Então este é o primeiro ponto. Então Bolsonaro não cometeu crime, não tem corrupção, não tem um assassinato, não tem tráfico de drogas, não tem influência, nenhum filho dele se tornou o Ronaldinho do negócio, nada disso. Uma reunião com embaixadores deixou Bolsonaro inelegível e o julgamento feito em tempo recorde. Então isso daí é muito frágil. E a segunda questão que o tornou inelegível, como o senhor bem falou, é ele ter acabado a parada militar de 7 de setembro, cruzou a rua e foi falar com seus apoiadores. Uma multidão, não sei ali, cerca de 500 mil de pessoas na esplanada dos ministérios, caminhoneiro, gente do agro, população, enfim, pessoas que vibram com o país, e ele deu um discurso. Mais uma vez, que crime merece punição? O presidente dá um discurso para o seu público. O presidente se encontrar com embaixadores. E lembro, no encontro com embaixadores, em que fala que ele criticou a urna eletrônica, que agora passou a ser um crime. Bolsonaro chamou o ministro Edson Fachin para se reunir com os embaixadores também. Ele não foi porque ele não quis. Seria uma excelente oportunidade para ele mostrar, desmoralizar Bolsonaro e dizer que o sistema eletrônico brasileiro realmente é seguro. Mas eles não fazem isso por quê? Porque todos nós já vimos o inquérito, número 1361, se não me engano, da Polícia Federal, que apurou uma invasão hacker na eleição de 2018. E aí está um outro diferencial. Em 2018, a revista Tecmundo falou com um hacker em anonimato e ele disse que invadiu os sistemas do TSE. A então ministra, presidente do TSE, Rosa Weber, mandou a Polícia Federal abrir um inquérito. E ele foi aberto. Por que em 2018 pode-se abrir um inquérito para investigar as eleições e quando o partido de Bolsonaro em 2022 pede uma abertura de investigação, também muito bem embasada, e é multado em 22 milhões? Por que em 2018 pode ter uma investigação e em 2022 não? Enfim. Agora, para essa questão das urnas eletrônicas, eu até ia abordar isso em outro momento, mas vou antecipar já que o senhor trouxe à tona. Ali em 2022, houve um trabalho feito pelo TSE, junto com o Exército, junto com as Forças Armadas,
de auditoria nas urnas eletrônicas. Isso é até citado pelo general Stumpf, então o chefe do Estado-Maior, que lidava ali com as urnas. E já Stumpf que está na Polpex agora, se não me engano. Exatamente. Esse mesmo, né? O general Stumpf, exatamente. E ele cita que teria havido essas reuniões e que o TSE teria atendido aos pleitos feitos pelo Exército de transparência às urnas eletrônicas. Depois desse aval dado pelo Exército, chegou a mudar essa interpretação sobre contestação das urnas? Olha, nós temos moral para pedir essa contestação porque nós fomos vitoriosos. O que a gente quer é uma transparência maior, um aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Eu acredito que, em que pese o trabalho do Exército, que eu não tenho certeza se chegou à conclusão de que as urnas são auditáveis, porque o TSE fala que são auditáveis, mas por conceito não é uma auditoria. É necessário de uma terceira parte conseguir fazer uma auditoria, e a auditoria em meio eletrônico ela seria muito mais eficiente com o voto impresso. O Stumpf, que era o chefe do Estado-Maior, afirma que sim, que houve essa auditoria. O Stumpf que está na Pompex. Perfeito. Eu vou discordar dele, então. Tá? Porque a pergunta que eu faço, por que o presidente do TSE, então o ministro Luiz Roberto Barroso, teve que conversar com 11 presidentes de partido e enterrar a lei do voto impresso? O que teme o TSE? A interferência do Poder Judiciário, que é quem julga deputados e senadores, de entrar no Congresso Nacional e se meter no processo legislativo. O processo legislativo é algo que cabe aos parlamentares eleitos, não a pessoas que não tiveram, né, nenhum voto. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele nesse momento, prestou um desserviço à sociedade. Eles foram agentes de estresse da eleição. Eles deram causa a esse âmbito de revolta. Porque é o seguinte, a gente entra no TSE pedindo investigação. Ele multa em 22 milhões de Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, depois ainda pega o passaporte dele, medidas ali que ele não pode conversar com Jair Bolsonaro, que é uma clara interferência eleitoral também. E quando o Poder Judiciário tem que ser inerte. O Poder Judiciário, eu sou formado em Direito, sou advogado, eu aprendi que é o poder inerte, que eles têm que esperar os outros demandarem e eles falam dentro dos autos. Só que está uma loucura hoje, eles estão se metendo até em processo eleitoral. Eu entendo que haja ponderações em relação a mérito sobre a inelegibilidade. O senhor apresentou argumentos, a defesa apresentou argumentos ao Judiciário, ao TSE. Agora, como o senhor disse, houve uma mudança ali na questão do Lula, que mexeu bastante no processo, que foi a questão da Vaza Jato, né, quando se descobriram diálogos de procuradores com juízes e tal, e foi ali que Lula começou a reverter a condenação e a inelegibilidade dele. No caso... mas a decisão que reverteu a elegibilidade dele, a condenação dele, foi o Fachinha entendendo que ele não deveria ser processado em Curitiba, mas sim em São Paulo ou Brasília. Sim, mas na questão macro, a Vaza Jato foi o que embasou uma anulação. Exatamente. Trouxe a atmosfera para que fosse propiciado isso. Exatamente. O que comprova que o STF é um tribunal muito mais político hoje em dia. Em relação aos processos de inelegibilidade... Tá vendo como é que dá para ter esperança com o Bolsonaro? Isso. Mas qual é o ponto que dá essa esperança de que haverá uma mudança no entendimento da Corte Eleitoral em relação ao Bolsonaro? Aí eu lhe pergunto uma coisa. Para 2026... Está prevista uma mudança no Tribunal Superior Eleitoral, na composição. O ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência, André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, continua na corte, Carmen Lúcia deixa a presidência. Isso em meados ali de 2026. Vocês contam com essa mudança para reverter o cenário de inelegibilidade em 2026, muito perto da eleição? Eu acredito que sim. Porque reverter a elegibilidade amanhã ou próximo da eleição não vai mudar o sentimento do brasileiro. Bolsonaro está inelegível, não é mais presidente, mas por onde ele passa, ele arrasta uma multidão. Mesmo logo depois da posse do Lula. Bolsonaro, por onde passa... Poxa, eu acompanhei meu pai em Orlando, um período que ele ficou 3 ou 4 meses ali nos Estados Unidos. Era fila de pessoas na porta da casa dele. A cada 1 ou 2 horas ele saía de casa para bater foto com mais 50 pessoas. Então, independentemente dessa inelegibilidade ela ser revertida agora ou próximo da eleição, eu acho que isso não afetaria. É claro, seria melhor ser revertido agora, mas eu acho que isso daí não vai ferir de morte uma candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho muita esperança. E sim, concordo que a nova configuração do TSE para 2026 será uma configuração que não vai nos privilegiar, mas vai ser muito mais equilibrada do que o Alexandre de Moraes. Poxa, você falou da Vaza Toga. O próprio Glenn Greenwald, que foi o protagonista jornalista que anunciou publicamente a Lava Toga, ele fez matérias recentemente para um grande veículo de comunicação mostrando que o entorno de Alexandre de Moraes, juízes como Ayrton Vieira, o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe do combate à desinformação, leia-se, era a inteligência do Alexandre de Moraes dentro do TSE, que essas pessoas queriam prender a este deputado que fala contigo agora.
Por quê? Por crime? Não. Nas conversas eles falam que não conseguem encontrar uma maneira de me condenar. E aí procuram um subterfúgio, uma desculpa, para me vincular a Fernando Serimedo, que é aquele argentino que fez lives criticando a eleição brasileira, né? Logo após a eleição brasileira, ele fez algumas lives denunciando as suspeitas de irregularidade na Constituição, utilizando dados do próprio TSE. Essa live hoje ela é proibida aqui na democracia brasileira. Você tem que ligar o seu VPN para poder assistir ela. Então repara que a resposta do tribunal sempre é mais censura, é multa, é cala a boca, é repressão. Nunca é uma resposta democrática. Então, houve pedido para afastar o ministro Alexandre de Moraes dos inquéritos criminais que investigam ali supostos crimes cometidos por Bolsonaro. E foi negado esse pedido de afastamento. A defesa deve persistir nesses pedidos, porque eu conversei com algumas pessoas do entorno político de Bolsonaro que falam, olha, mesmo que o Supremo Tribunal Federal não afaste o ministro Alexandre de Moraes, esses pedidos serão repetidos para que reforce um sinal de que haveria uma perseguição, algo do tipo. E outro ponto também que eu ouvi de pessoas próximas ao ex-presidente é que há uma frente também de atuação em tribunais internacionais, é isso? Olha, com certeza, né? Rui Barbosa já dizia, Rui Barbosa tem um busto no Senado Federal. A pior ditadura é a do judiciário, porque dela não há quem recorrer. Então a gente tem que ir para todos os cantos. É humilhante, porque o Brasil não consegue resolver esse problema sozinho. O juiz que estava pedindo a minha prisão por tirar uma foto com uma bandeira de um blog da Argentina, o La Derecha Diário, é o mesmo que vai nos julgar. Ele se diz vítima, ele acusa, ele conduz as investigações, ele faz tudo. Ele ouviu o CID antes de mandar o inquérito da PF para a PGR. Isso é uma loucura. Você não vê nenhum jurista sério defendendo esse tipo de coisa. É claro e notório que a gente está debaixo de uma perseguição. Braga Neto acabou de ir para a cadeia por obstruir uma investigação que já foi concluída. Por um fato de 1 ano atrás. Falei, gente, isso é loucura. A gente vai abordar essa questão do inquérito criminal. Só para finalizar, claro. Capelli, uma nova configuração do TSE, onde não se tem a Alexandre de Moraes, ela vai ser muito mais equilibrada, muito mais balanceada. Eu estou falando da configuração que vai ter ali, não é só a gente que o Bolsonaro indicou, não. Vai ter o ministro Toffoli, que é muitas das vezes mais equilibrado do que o Alexandre de Moraes. Ele entrará no lugar de Carmen Lúcia, é isso? Sim, dos 7 do TSE será Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli. Depois outros 4 de outros tribunais. O presidente será o Cássio Nunes. E Toffoli é mais equilibrado que Carmen Lúcia, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Ele é muito menos ideológico. Tá? Obviamente, eu vou concordar com tudo que ele fala. Obviamente que não. Isso daí é natural da democracia. Tá? Mas o Alexandre de Moraes já cruzou muito a linha. Já foi muito longe. Isso não é bom nem para o tribunal. Qual seria um instrumento jurídico capaz de ser ingressado ali em 2026 que pudesse acionar a corte? Porque já houve julgamento e recurso. Qual seria? Tem um instrumento jurídico? Fato novo por ação rescisória, algum tipo de ação rescisória, aí tem que ver com os advogados. Mas sempre há, como eu falei, Lula estava preso inelegível. Aqui é Brasil, Capelli. Aqui agora, é Brasil. Um ponto que o senhor falou, não há diferença se reverter na elegibilidade de Bolsonaro agora ou às vésperas da eleição de 2026. Do ponto de vista do Bolsonaro. Mas caso o ex-presidente mantenha o registro de candidatura dele, tal como fez Lula quando estava impossibilitado de se candidatar, lance o registro. Uma coisa é certa, Tarcísio não será esse candidato apoiado pela direita. Por quê? Porque se Bolsonaro registrar a candidatura dele até o último momento, Tarcísio não vai se desincompatibilizar antes do meio do ano, deixar o governo de São Paulo para ser esse nome da direita. E eu não sei se é a intenção do Tarcísio. Eu vi uma matéria dessa semana ainda, ele falando que ele pretende se candidatar à reeleição de governador. Ele tem dito isso. Eu acho que seria um caminho natural para o Tarcísio. Tá? Poxa, qualquer pessoa que faça 2 bons mandatos de governador é um presidenciável fortíssimo, concorda comigo? Então, a gente tem muito caminho a percorrer. A política, eu costumo dizer, não é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, existe muito caminho ainda. O Tarcísio está estreando num cargo de altíssima responsabilidade, recebeu um abacaxi na mão para tomar conta ali, tem dado conta do recado, mas, como ele próprio tem dito, né, o caminho natural dele seria essa reeleição para 2026. Então, o senhor acha prematuro o Tarcísio deixar o governo para disputar a presidência em 26? Se esse assunto vier à tona, vai ser só lá em 2026. Agora, Tarcísio não sendo o candidato da direita, tenho escutado, e até saíram reportagens de que o senhor falou que é um nome possível, seu nome, Eduardo Bolsonaro, para substituir o do seu pai, caso o ex-presidente não possa concorrer.
Depois ele até falou, não, plano A, B, C sou eu, você também recuou. Enfim, mas ficou ali, para mim, um pouco claro que há essa possibilidade da sua candidatura à presidência como alternativa. É claro, abre-se o espectro para vários outros nomes. Né? Quais são esses nomes? O senador Flávio está dentro da política, a Michelle Bolsonaro, rejeição baixíssima, um trabalho sensacional com pessoas, crianças com doença rara, um apoio fortíssimo dentro do meio cristão. Eu digo também uma outra pessoa que não está no radar, mas eu gosto muito também, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que tem feito um excelente trabalho, tem feito com sabedoria, né, pisar fora do politicamente correto e mantendo uma boa governabilidade. É um nome que seria muito bom também ser ventilado. Mas não tem musculatura política o governador de Santa Catarina, com todo respeito ao Jorginho Melo, mas quando comparado mas com os o Pablo nomes Marçal citados... tinha musculatura política de disputar o governo na Prefeitura de São Paulo? O Bolsonaro tinha musculatura política com tempo de televisão, partido, grandes grupos apoiando antes de 2018? Mas eram nomes já conhecidos em nível nacional. Assim, né? O Pablo Marçal, por conta da atuação dele como coach, até por conta do episódio da montanha que ele depois soube explorar para tentar, né, reverter isso em fama de forma positiva para ele. Então, assim, a meu ver, não é uma... Jorginho Melo tem 2 anos pela frente aí. Entendi, mas prossiga Fernando com os Collor outros... era do Alagoas. Quem é que diria que um governador de Alagoas, todo respeito, territorialmente pequeno, baixa população... Peço até desculpa por interrompê-lo, mas aí o senhor falou do Jorginho Melo, prossiga com os outros nomes que também são... Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu gosto também do senador Rogério Marinho, mas abre-se o espectro. Isso daí eu não me preocupo. Há uma insatisfação será com o Tarcísio? O indicado de presidente Jair Bolsonaro, mas eu tenho muita fé de que ele será o candidato, cada vez mais. Há uma insatisfação com o Tarcísio, eu tenho sentido que no entorno de Bolsonaro há uma insatisfação com o Tarcísio por conta da relação muito próxima do governador de São Paulo com o Gilberto Kassab, presidente do PSD, que é aliado de Lula. E essa insatisfação foi até externada numa entrevista do senador Ciro Nogueira a mim esta semana. Queria saber se o senhor compartilha dessa insatisfação com o Tarcísio. Não. Para mim, o Tarcísio ele tem feito um grande trabalho. Mais uma vez, ter a responsabilidade da caneta de São Paulo é algo muito grandioso e a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer as críticas e as cobranças, né? Ainda mais eu que estou com a camisa aqui do time Bolsonaro, do time do PL, em que pese ele não ser do PL, talvez ainda, mas é porque se eu for criticar o Tarcísio, não existe vácuo na política. A gente tem que apresentar outro nome. Então eu não posso ser aquele cara limpinho que vá pegar, talvez, uma coisinha ou outra aqui, porque você não tem como ter um governo 100% perfeito, e fazer daquilo dali uma grande coisa a ponto de você abrir espaço para vir o Fernando Haddad. Se o Fernando Haddad fosse governador ao invés do Tarcísio, vocês iam estar vendo não só o aumento dos impostos federais, mas dos impostos estaduais em São Paulo também. Ele estaria seguindo a mesma política do Lula. A política que privilegia o bandido, a política que promete picanha na eleição e depois entrega abóbora. E a gente está vendo essa reforma aqui, que não vai andar dentro do Congresso Nacional, não vai fazer o corte de gastos suficiente e o pobre vai sofrer ainda mais ano que vem com a inflação. As pessoas sentirão saudades do preço das coisas durante a pandemia. Porque este governo já gastou mais do que o governo Bolsonaro durante a pandemia e não tem qualquer tipo de perspectiva de fazer um ajuste fiscal satisfatório. É como na tua casa, você gastar mais do que o teu salário. Você vai sobreviver um mês no cheque especial, 2, 3, vai pegar o empréstimo no banco, vai pegar o empréstimo com o cunhado, mas chega uma hora que não tem mais jeito. E aí, você vai ser despejado da sua casa, você vai perder o seu carro, vai tirar o seu filho da escola, e esse é o momento que o Brasil deve atravessar até 2026. Então, imagine, ao invés de Tarcísio, se fosse o Haddad, o governador de São Paulo. Queria falar um pouquinho sobre inelegibilidade para finalizar esse assunto, só que agora outra inelegibilidade. A inelegibilidade de Ronaldo Caiado. Não sei se deu um problema no sistema, porque o retorno saiu, voltou. Queria falar sobre a inelegibilidade de Ronaldo Caiado. Né? A Justiça Eleitoral em Goiás condenou o Caiado à inelegibilidade por conta de um evento que ele fez no Palácio das Esmeraldas, sede do Poder Executivo goiano, no qual ele pediu votos para o Sandro Mabel, que foi prefeito eleito de Goiânia, que recebeu o apoio do Caiado, mesmo partido União Brasil. E essa ação foi movida pelo PL, o seu partido, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que deixou o Caiado, um nome da direita, inelegível. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, em que pese haver mérito na ação do PL, tá muito ali adiante o Fred Rodrigues e o Gustavo Gayer, eu vejo com preocupação, porque o Caiado, ele é um presidenciável.
Ele tem dito que ele pretende concorrer em 2026. E olha que vai ser um concorrente do Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, eu não vejo saudável para a democracia, talvez. Mais uma vez, em que pese haver fundamento e haver legalidade nessa decisão. É muito diferente do que o STF, o TSE, na verdade, fez com o Jair Bolsonaro. O senhor acredita que foi um erro o PL ingressar com essa ação que culminou com a inelegibilidade do Caiado? Não acredito que foi um erro, não. Isso daí é melhor perguntar para os diretores do PL lá de Goiás. Com certeza eles vão ter mais conhecimento de campo do que eu para dar essa resposta. Mas é porque quando eu vejo um presidenciável saindo nessas circunstâncias, por decisão de um tribunal, por uma corrida eleitoral que ocorrerá em 2026, ainda daqui a 2 anos, eu particularmente, eu não gosto disso. Eu não sei se essa condenação, essa inelegibilidade de 8 anos é uma condenação automática, tá? Eu não sei se... Cabe recurso. Se o juiz poderia rever ali, teria o poder de condená-lo de outra maneira, mas tirando essa inelegibilidade. Mas enfim, eu faço essa crítica aqui, em que pese, mais uma vez, haver, sim, fundamento para o processo. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos muda alguma coisa no cenário para Bolsonaro no Brasil? Totalmente, não só do Bolsonaro, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você vê as coincidências que estão ocorrendo. O Trump ele foi eleito dia 5 de novembro. 12 horas depois, o Hamas pediu cessar-fogo. O Putin falou que estava preparado para negociar e falar sobre a Ucrânia. O Xi Jinping disse que quer ter uma coexistência pacífica com o Trump, certamente já dando um recado sobre Taiwan. A Coreia do Norte, aí, Deus quiser, vai parar de fazer os exercícios bélicos no mar do Japão. Acabamos de ver agora que acabou de ser destituído pelo voto a moção de desconfiança o primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Alemanha. Então o mundo está sentindo uma guinada mais à direita, né? Foi dado um deadline para que Maduro saia do poder na Venezuela. Então seria loucura imaginar que isso não teria impacto no Brasil. Você tem ventos mais à direita acontecendo no mundo inteiro. Se você for pensar, é o mesmo tipo de atmosfera que a gente teve em 2016. Em 2016 o Trump foi eleito, em 2018 o Bolsonaro. Depois, agora, mais recentemente, o Milei. Todos nós aqui, na região das Américas, a gente mais ou menos caminha da mesma maneira. E a esquerda está olhando isso com muita atenção, porque eles já identificaram que a pauta woke distancia os políticos de esquerda da população. O Trump ganhou a eleição criticando a pauta woke, mas trabalhando muito bem a questão da inflação, dos empregos, do aumento dos combustíveis. São pautas que têm identificação com o cidadão comum, né? A classe média, trabalhadora americana. Então isso daí vai chegar no Brasil. Te pergunto, por exemplo, Capelli, melhor, para os nossos internautas que nos assistem, qual foi a pauta do Congresso Nacional Brasileiro após a eleição de Trump? Foi a pauta do trabalho 6x1 ou 4x3. Uma pauta que gerou muita polêmica, mas uma pauta o quê? Trabalhista, que vai relembrar os sindicalistas, a galera da esquerda old school, de vanguarda, querendo resgatar a sua identidade com o trabalhador, com os anseios da população. Em que pese ela não ter chance nenhuma de ser aprovada no Congresso, ela gerou um debate. Isso já mostra que é a esquerda trabalhando para não cometer o mesmo erro da esquerda americana na eleição desse ano lá. Agora, no ano passado, o senhor chegou a se reunir pessoalmente com o Donald Trump na residência dele, Mar-a-Lago, e conversou com ele ali por 3, 4 horas, divulgou a reunião nas suas redes. Foi um jantar ali entre amigos, foi bem uma reunião. Foi um jantar entre amigos. Um jantar. Após a eleição dele, já houve conversa sua ou do ex-presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump ou com a equipe dele? E pergunto também se já foi feito um convite formal de Donald Trump para a posse dele nos Estados Unidos ao senhor e a Bolsonaro. Não, ainda não. Os convites estão sendo distribuídos nesse momento. Acho que até o dia da eleição vai ser distribuído o convite aí. Mas ainda não. A conversa, eu não sei, eu acho que meu pai não tenha conversado diretamente com o Trump, mas do entorno dele a gente fala desde sempre, né? Com várias pessoas, permita-me aqui não falar o nome dessas pessoas, mas com várias pessoas do entorno dele, sim. Né? Você pode ver, por exemplo, o senador Marco Rubio, que foi apontado para ser o chanceler do Trump, para tomar conta das relações internacionais. Ele é filho de cubanos. Ele tem uma atenção especial e um trabalho especial para com a América Latina, Cuba, Venezuela, Brasil. O senador Ted Cruz, que também tem acesso ao Trump, criticou a vinda dos navios de guerra iranianos que aportaram lá no Rio de Janeiro. Fala-se lá que está pensando em resgatar esse caso, porque esses navios já são sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Então, as informações, os canais de interlocução, eles estão abertos, sem sombra de dúvida com relação a isso.
E tem gente Trump... que fala que Trump pode impor sanções ao governo Lula, até pela proximidade que Trump tem com Bolsonaro, pelas críticas que Lula já fez a Donald Trump, que poderia haver uma espécie de sanção, de retaliação ao governo. Bolsonaro, nem eu, te garanto, a gente não trabalha por sanções contra o Brasil. Agora, a partir do momento que o governo Lula quer peitar os Estados Unidos, recebe navios de guerra do Irã, ele é o maior líder mundial, Lula, quando fala em defesa do Hamas. O Trump já falou que tem que soltar os reféns lá. Senão vai ser um inferno lá a vida desse pessoal terrorista. Quando Lula idealiza e lidera a ideia de acabar com o padrão dólar no comércio internacional e começar a utilizar o yuan, a moeda da China, o Trump já deu o recado dele. Falou, quem fizer isso, 100% de tarifa no seu produtinho brasileiro entrando aqui nos Estados Unidos. Então o Trump ele vai fazer uma política de America First, uma política que privilegia os americanos, não o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com a conduta que o Lula está tomando. Inclusive, nós somos críticos. Agora, o Lula, ele parece não estar pensando no povo brasileiro. Por que ele faz essa molecagem toda de fazer essas políticas? Ele acha que ele é quem, né, na geopolítica mundial? Ele tem que se preocupar com os brasileiros. Ninguém, Capelli, faz política internacional pensando em conflitos regionais. Porque todo mundo na sua região vai ter um problema, assim como nós aqui temos com a Venezuela. A pior crise migratória de toda a história da América Latina, se você for olhar a China que tem com Taiwan, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, os vizinhos ali, o Irã com os outros países do Golfo do Oriente Médio, a Ucrânia com a Rússia. O que a gente precisa ser é pragmático. O que vai trazer benefício para o Brasil? Agora, o Lula não está pensando nisso. Se comprar briga com Trump, vai sair muito arranhado. Agora, em que pesem as suas críticas ao presidente Lula, há na oposição uma parcela considerável que nos bastidores acredita que Lula estará mais forte em 2026 do que foi como candidato em 2022. Com a crise econômica que está por vir? Por conta da máquina pública, por estar no comando da máquina pública e porque faltam 2 anos ainda para a economia e que é possível que vários cenários aconteçam no campo econômico. Caso ele ajeite a casa, tudo mais, que Lula seria um candidato mais forte do que em 2022. Pela a sua intervenção aqui durante a minha pergunta, acredito que o senhor discorda. Eu discordo plenamente, porque o Lula ele tem 2 decisões que podem ser tomadas, 2 caminhos a ser seguidos. Ou ele faz um pacote de ajuste fiscal, onde ele vai reduzir os seus gastos e, consequentemente, ele vai reduzir o seu apoio político, ou ele corta ministério, ou ele vai deixar um monte de gente que está em volta dele só por causa do dinheiro, etc. Ele vai cortar o dinheiro dessa galera e vai perder esse apoio político. Ele não vai fazer isso porque ele coloca o poder em primeiro lugar, não o interesse das pessoas. Então, ele não vai tomar esse caminho de ajuste fiscal rigoroso. Não vai. Segundo, então, o caminho que ele pode seguir é manter esse gasto alto, tentar fazer um ajuste para inglês ver, tentar influenciar a cabeça das pessoas através de novos orçamentos de centenas de milhões de reais para a sua SECOM, para tentar convencer as pessoas que a gente está vivendo num paraíso. Mas isso já não é mais possível. A gente viu que essa questão de você controlar a cabeça das pessoas ficou no tempo para trás da internet. A internet é um caminho sem volta. As pessoas elas se informam pelos mais variados meios de comunicação. E quando elas vão no mercado comprar um peru de Natal, elas sentem a inflação. Quando elas vão abastecer o seu carro, elas sentem a inflação. E isso que nós não estamos vivendo uma pandemia. Então, o cenário que eu estou desenhando, inclusive o pessoal de mercado financeiro agora, analista de mercado, está desenhando, é de uma crise econômica profunda. E isso vai acabar com o Lula em 2026. Se é que ele virá realmente candidato à reeleição. Tem que ver problemas de saúde, de idade. Ele mesmo, se ele está com paciência para tentar mais um mandato, eu acho que o Lula não será, né, um candidato forte para 2026 dessa maneira que você está falando, Capelli. Pode se posicionar como um candidato dentro do cenário que vai dar trabalho, mas não dessa maneira. Entendi o seu ponto. Em relação ao inquérito que corre na Polícia Federal, concluído pela Polícia Federal, que aponta ter havido uma trama golpista no final de 2022, com o objetivo de impedir a posse de Lula, queria esmiuçar um pouquinho do relatório ali da PF, mas antes falar de uma reunião que poderia ter evitado, que aconteceu e poderia ter evitado os desdobramentos que sucederam, que foi uma reunião entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, em 2022, a portas fechadas, em novembro de 2022, já passada a eleição de Lula, antes de Lula tomar posse, contudo, na casa do senador Ciro Nogueira, aqui no Lago Sul de Brasília. E as informações que eu tenho é que nessa reunião, Moraes fez solicitações a Bolsonaro, Bolsonaro fez solicitações a Moraes,
houve aperto de mão e depois Bolsonaro teria sido demovido de seguir ali com o que havia sido combinado. E aí a relação entre ambos azedou de vez. Queria que o senhor falasse um pouquinho da gente. O que aconteceu nessa reunião entre seu pai e Alexandre de Moraes em novembro de 2022? Primeiro, Capelli, é uma reunião reservada dessa, o meu pai ele não fala para absolutamente ninguém. Nem para você? Não. É entre dois homens. Ou deveria ser, pelo menos, né? Pelo seguinte sentido, o que poderia ter evitado esses problemas todos que estão acontecendo no Brasil, esse distúrbio todo, é seguir a lei. Se Alexandre de Moraes estivesse seguindo a lei, a gente não teria esse problema. Mas ele se considera vítima, julgador, investigador, juiz. Aí realmente acontece todo esse tipo de coisa que a gente está vendo, né? Condenando velhinhas, como a senhora Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, incapaz de arremessar uma pedra, condenada a 14 anos de cadeia como se fosse terrorista. Sem falar na Débora Rodrigues, que tem filhos, e vários outros que estão na mesma situação. Então, se seguíssemos uma lei, se estivéssemos num Estado democrático de direito, de fato, a gente jamais teria tido problema com Alexandre de Moraes. Vamos falar em fato, Mas esse então. acordo, só para falar, esse acordo, na verdade, não estou sabendo, né? Você está falando para mim, vou acreditar na boa-fé da sua fonte, mas igual falam que teria tido um acordo depois do 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez uma carta, né, meio que voltando atrás do seu discurso, botando panos quentes. Sim, ele havia chamado Alexandre de Moraes de canalha e dias depois fez uma carta em pacificação ali. Botou um pano quente em cima e, por outro lado, Alexandre de Moraes não parou de acelerar nos inquéritos que eles abriram. Poxa, Capelli, 2019 tem aberto inquérito de fake news. Inclusive, a apuração que eu tenho, a apuração que eu tenho é justamente que militares do entorno de Bolsonaro, quando souberam dessa reunião de Bolsonaro com Alexandre de Moraes a portas fechadas, teriam dito que Moraes não valeria um acordo com Moraes porque ele não teria recuado após esse gesto da carta. Isso faz até parte da apuração que eu tenho. Faz sentido. Faz sentido. Agora, vamos falar de fato, então. Vamos falar do que tem ali no inquérito da Polícia Federal. Eu acredito que as mensagens obtidas em telefones, né, apreendidos pela PF, são ali... O Fishing Expedition. O senhor disse Fishing Expedition porque no começo mirava a operação cartão de vacinação e aí pegou os celulares e desdobrou as investigações. É isso? Tá. É o termo utilizado pelo mundo jurídico para você pegar as informações. Vai atrás de cartão de vacina, pega o celular, mas o objetivo não é aquele. O objetivo é tentar achar alguma coisa para pegar por outro lado. Sim, mas não acha nada de corrupção. Esse ponto já foi muito explorado até pela defesa, enfim. Foi alvo até de assuntos até na própria PGR e tudo mais. Agora, sobre fatos, as mensagens em posse da Polícia Federal, elas vão em caminhos opostos. Por exemplo, ao passo que militares do Planalto falam que teria havido um decreto assinado por Bolsonaro e que comandantes do Exército teriam rasgado, e esse decreto seria para estabelecer um golpe militar, segundo as mensagens desses militares, isso daí está no relatório da PF. Por outro lado, também no relatório da PF, há mensagens que mostram que Bolsonaro teria resistido, negado mudar o ministro da Defesa, que era Paulo Sérgio Nogueira, e que militares teriam pressionado para botar Braga Neto, que seria a favor de um golpe, e que Bolsonaro teria recusado. Ou seja, os diálogos são fatos, né? Ali não há subjetividade e apontam em caminhos diferentes. Se a PF chama de golpe, há subjetividade sim, porque às vezes eles chamam de golpe que poderia ser um estado de defesa, que inclusive a Dilma cogitou lá atrás, um estado de defesa ou um estado de sítio. Isso depende da aprovação do Congresso, né? Então já não seria golpe. Eu tenho muito receio, Capelli, confio na sua boa vontade, tá? Mas os termos utilizados pela Polícia Federal, que cumpre ordens ilegais de Alexandre de Moraes, eu sempre fico com o pé atrás. Mas... Desculpe interromper, tá? Eu queria a sua avaliação justamente sobre isso. Qual a sua avaliação sobre o conjunto probatório dessas mensagens? E aí eu falo especificamente das mensagens. Né? Vamos lá. De Braga Neto, de Mário Fernandes. Mário Fernandes era secretário executivo era secretário da Secretaria-Geral de Presidência da Presidência da República. Esse está muito enrolado até o pescoço por conta das mensagens. Braga Neto. Quem você falou? Mário Fernandes. Tá, perfeito. Mário Fernandes. O Braga Neto foi preso por supostamente ali interferir nas investigações, né? O Mário Fernandes, há um conjunto probatório ali nas mensagens que deixam ele em situação muito delicada.
Contudo, mesmo Mário Fernandes também diz que Bolsonaro teria resistido a mudar o ministro da Defesa para viabilizar um golpe. Né? Eu vou até achar a PF deveria mensagem aqui. Bolsonaro da tentativa de golpe, nessas diferentes mensagens que se desenham, qual a análise que o senhor faz desse conjunto probatório com base nas mensagens? Porque é evidente que havia militares no Planalto que discutiam essa questão. Vamos lá. Primeiro, está dando causa ao que eu acabei de falar do Fishing Expedition, a pesca probatória. Se entraram para pegar o celular do Bolsonaro por causa de cartão de vacina, estão chegando a usar agora esses dados celulares para a questão de golpe de Estado, já foi totalmente desvirtuado. Está comprovado que eu falei Fishing Expedition, né, a pesca probatória, que no mundo jurídico dá ensejo para anular qualquer tipo de prova que venha a ser produzida depois. Então, ponto número 1, numa democracia normal, isso aí estaria, né, essa ação estaria sendo trancada, essa investigação seria sido trancada. O Braga Neto, que foi citado também, preso por interferir numa investigação que já havia acabado. E sendo que ele não interferiu nada, ele só falou com o pai do Cid, e a gente quer saber, né, todos que são investigados, no caso eu não, né, mas é natural que o investigado queira saber os autos, o que está dentro do inquérito, porque ele amanhã pode responder por aquilo dali. Ele pode ser inquirido por um delegado de Polícia Federal, né, ou pela PGR, mas eu não vejo essa questão dessa maneira, Capelli, porque é o seguinte, que golpe, Capelli? Nenhuma arma apreendida, nenhum tiro dado. Você vai falar para um russo que foi tentativa de golpe no Brasil, o cara vai dar a risada de você. Na verdade, é um planejamento militares ali. O que há de evidente, de concreto, são militares, alguns lotados no Planalto, outros não, que teriam se articulado para tentar fazer com que o negócio ganhasse força. Aí eu vou voltar no direito da questão do intercrimes, o caminho do crime. Se você está só cogitando, se você tem por exemplo, você vai planejar o assassinato de alguém, vai comprar uma arma, vai carregar sua arma, vai encontrar com seu desafeto para assassinar ele, etc. Se você está só cogitando, você nem começou na execução. Às vezes você pode, porventura, brigar com teu filho, com a tua esposa, com teu esposo, com teu pai, com a tua mãe, naquele momento falar, vou te matar, alguma coisa dali para fora, mas isso daí não é considerado crime, porque está na esfera da cogitação, não começou-se uma execução. E depois você volta para o teu seio familiar e a relação normal e assim por diante. Você agora, não pode querer condenar uma pessoa achando, eu entrei dentro da cabeça dele, eu achei que ele ia fazer isso, ele fez? Não, mas ele queria. Não dá para ser assim. O próprio direito penal proíbe isso. Não existe crime, né, sem fato delituoso descrito em lei, nem pena sem prévia cominação legal. Não tem como você condenar uma pessoa se não tem o crime descrito ali. Agora, qual golpe de Estado que foi tentado? Não foi sequer tentado, não se iniciou uma execução. Essas pessoas todas estão pagando o pato de uma pessoa muito poderosa que quer esmagar um movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, com a clareza dos fatos que hoje se tornaram públicos, há um reconhecimento, por assim dizer... Pode pegar isso aqui. Há um reconhecimento, por assim dizer, de que Bolsonaro errou ao se cercar de tantos militares, dando espaço a poucos civis no seu entorno ali, no seu núcleo duro? Quando você chega à presidência, eu vi isso, né? Você vai se cercar de pessoas que você confia. O militar, o Bolsonaro, ele é fruto da caserna. Ele ficou 17 anos dentro das Forças Armadas, tá? E realmente os militares sempre foram relegados a entrar na vida pública, escanteados. Por isso que sofreram tanto, tá? Medidas provisórias do tempo do Fernando Henrique, tirando vários direitos, né? Pensão de filha, posto acima, MP 2215, se não me engano. Enfim, e pela primeira vez, essas pessoas tiveram um lugar de um governo. Por exemplo, Tarcísio, formado pelo IME, tem uma carreira militar. Poxa, o trabalho que ele fez na infraestrutura, né? Outros ali fizeram excelentes trabalhos. General Fernando Azevedo, né, que foi ministro da Defesa, dentre outros militares, tiveram espaço e conseguiram desempenhar um trabalho. Agora, por exemplo, Mário Fernandes, que tinha um papel ali na Secretaria-Geral da Presidência, tem uma mensagem dele que eu faço questão de ler, que é citada com muito destaque no relatório da Polícia Federal, que é o seguinte, aspas, cara, eu tô aloprando por aqui, eu queria que tu reforçasse também, pô. Eu falei com o Sérgio Rocha, com o Cordeiro ontem, e falei com o presidente. Porra, cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente, ele tem que pensar em mudar de novo o ministro da Defesa, porra. Bota de novo o general Braga Neto. General Braga Neto tá indignado, porra. Ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Isso, general Mário Fernandes, lotado no Planalto. E aí ele prossegue.
E aí ele relata qual teria sido a resposta de Bolsonaro. Aspas de novo para o general Mário Fernandes. Bolsonaro teria dito: ah, não, porra, eles vão alegar que eu estou mudando isso para dar um golpe. Mário Fernandes reclamando da conduta de Bolsonaro. Da conduta de Bolsonaro de não mudar o ministro da Defesa. Mesmo assim, não há um reconhecimento de que houve escolhas erradas por Bolsonaro no seu entorno. Olha, com base nessa mensagem, foi um erro botar Mário Fernandes Mas a pergunta que você fez anteriormente, Capelli, foi com relação à participação dos militares como Sim, todo. E agora eu estou sendo mais específico do Mário Fernandes. Olha, realmente é uma conduta que não condiz, né, com o pensamento que a gente tem com relação ao nosso Estado Democrático de Direito. Agora, mais uma vez, qual é a conduta criminosa presente nesse tipo de fala? Não tem. O homicídio, artigo 121, matar alguém, tá lá. Lesão corporal, agredir fisicamente o outro, tá lá bem definido. Falar isso daí não é configurado crime, pelo menos no meu entendimento aqui, né, em local nenhum. Quando que... É o que eu estou falando. O Braga Neto ser preso por conta de interferir numa investigação que já passou e que nem interferência foi. Não tem poder para isso. A gente está vivendo uma loucura aqui, uma caça às bruxas, tentando colocar como pano de fundo tentativa de golpe. Poxa, nenhum tiro, nenhuma arma apreendida. O presidente Bolsonaro fora do país. Pessoas que entraram aqui dentro do Planalto, né, dos prédios públicos, pessoas criticando, inclusive, o presidente Bolsonaro, o nome daquela menina lá, que estava lá, enfim, à frente dessa baderna toda. Então, na verdade, o que a gente tem foi uma manifestação que foi longe demais. Essas pessoas deveriam responder por dano. Individualizar a conduta dela, tá? Pegar, você fez isso? Então isso aqui configura tal crime, dano qualificado, dano do não sei o quê. Aí tudo bem. A gente não está querendo um privilégio para eles. Mas o Alexandre de Moraes nos obriga, quando ele vai muito longe com isso, quando ele condena senhorinhas como se fossem terroristas por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a 17 anos de cadeia. Capelli, se eu pegar aqui um instrumento e te assassinar, eu não pego 17 anos de cadeia. Ou você me assassinar, você não vai pegar 17 anos de cadeia. Não é possível que mesas, cadeiras e portas tenham mais valor para o nosso poder judiciário do que vidas humanas. Está destruindo famílias. Bolsonaro, ali em 1º de janeiro de 2023, quando da posse de Lula, Bolsonaro optou por não passar a faixa presidencial a Lula porque ele considerou que o pleito teria sido injusto por conta de decisões da esfera eleitoral, que teriam beneficiado Lula na visão dele e prejudicado a candidatura dele, Bolsonaro, e por considerar que Lula não era merecedor de receber a faixa e tudo mais. Passado todo esse ponto, há um arrependimento por não ter feito ali, nem mesmo que de forma protocolar, a passagem da faixa, que poderia ter sinalizado aos manifestantes de pronto, acabou, gente, agora é tentar 2026, bola para frente. Bolsonaro deveria ter passado a faixa naquele momento? Negativo. Como o próprio presidente diz, né, jamais vou passar a faixa para um corrupto. Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não foi absolvido. O Fachin, junto com a STF, fez o processo dele voltar a estaca zero. E não dá tempo de você apurar tudo de novo, refazer todas as provas, a ponto dele ser condenado sem passar a prescrição, que é um período de tempo onde o Estado perde o seu direito de processar alguém. É isso que aconteceu. Houve a anulação da condenação. O triplex de Guarujá foi anulação porque voltou para estaca zero. Ele falou que deveria ser processado em São Paulo ou em Brasília. Então, Lula, todo mundo viu. O triplex está lá. O sítio de Atibaia está lá. Como o Deltan Dallagnol fala, né? Não é que tem uma ou duas provas. Tem um monte de provas ali vinculando ele a esses espaços. Então, eu concordo com o presidente. Ainda mais tendo a eleição do jeito que foi. Né? Onde 100 perfis de direita foram bloqueados. Né? Depois, graças a Elon Musk, ao Congresso americano, a gente teve acesso, o mundo teve acesso às trocas de e-mail do Twitter com o TSE, com a autoridade do STF, e gente do STF dizendo para o Twitter bloquear perfis, deixando de lado o marco civil da internet, ou seja, ultrapassando a lei, bloqueando perfis dando prazo de 2 horas, quando o marco civil da internet fala em 48 horas, multas altíssimas, e não permitindo que os usuários bloqueados soubessem que a ordem estava vindo do Alexandre de Moraes. E aí, quando interpela o Alexandre de Moraes, ele fala que seguiu a lei, está tudo bem, está tudo normal. Não está tudo bem. Não está tudo normal. Isso daí é perseguição. E esse mesmo cara continua à frente dos processos e dos inquéritos que eles abriram. Há uma comitiva de parlamentares bolsonaristas que pretende ir à posse de Trump nos Estados Unidos para conversar com Trump e com o próprio Elon Musk.
O senhor acredita que essa mobilização seria capaz de fazer com que Trump e Musk agissem, de certo modo, contra o ministro Alexandre de Moraes? Os americanos já estão de olho do que está acontecendo no Brasil. Eles estão vendo que existe aqui um desbalanceamento da nossa democracia. Tudo que Bolsonaro sofre agora, Trump sofreu nos Estados Unidos. A cada indiciamento de Trump, ele acabava, subindo nas pesquisas. Igual quando Bolsonaro foi indiciado e pesquisa do Paraná Pesquisa, nesse dia e nos dias seguintes, mostraram pela primeira vez o presidente Bolsonaro na frente de Lula numa eventual corrida presidencial, se as eleições fossem hoje. Então, para o americano é muito fácil você explicar essa situação toda, porque eles viveram na pele. O problema então, o senhor acredita que pode haver uma mobilização? É o mesmo vírus que ocorre nos Estados Unidos, ele ocorre no Brasil. O problema é que no Brasil a gente tem menos anticorpos. Então o americano ele entende isso muito bem. E a Janja dá uma ajuda, né? Quando ela faz ali aquele xingamento público no evento do G20 ao Elon Musk, do nada, né? Ela está realmente colocando não só Alexandre de Moraes no meio dessa roda, mas também o Lula. Então, ela está ali mostrando todo o espírito e a intenção desse governo do PT, que não tem qualquer tipo de comprometimento, por exemplo, com a liberdade de expressão. O pacote que o Elon Musk está preparando, e que o Trump já deu uma palhinha de que vai vir forte no combate à censura, ele vai atingir o Brasil em cheio. Não porque eles têm ódio ao Alexandre de Moraes, ou querem colocar o Alexandre de Moraes para baixo, ou privilegiar Bolsonaro, ou interferir no cenário político brasileiro. Mas é por uma questão de justiça, porque essa loucura foi longe demais. Poxa, a embaixada americana deu 140 ou 170 mil reais para o Felipe Neto, que tuita falando que os Estados Unidos é um país genocida. Olha essa loucura toda. Então o Trump ele vai vir para resgatar a normalidade, para resgatar as liberdades, e ele vai jogar pesado esse jogo. Uma última pergunta sobre o inquérito da Polícia Federal. Há o temor de uma delação do general Braga Neto? Eu não vejo. Vai ser a mesma coisa que o Felipe Martins, ou a mesma coisa que o Cid falou antes do Alexandre de Moraes encarcerar de novo o Cid e obrigá-lo a mudar a sua versão. Né? Não existe crime, Capelli. Meu pai foi investigado porque passou de jet ski perto de uma baleia. Imagina o que teria acontecido se a gente realmente tivesse planejado o assassinato de alguém, se a gente tivesse roubado R$1 do pagador de impostos. Ia estar a 15ª geração na cadeia. Não tem, Capelli, não tem. E aí, se alguém for inventar alguma coisa, isso vai ser frágil. Então não há temor. Não há temor, não há temor. Em que pese eu saber, né, quanto nefastos são os nossos inimigos. E eles estão fazendo justamente aquilo que eles criticavam. Gilmar Mendes fez uma decisão muito acertada, falando que não existe delação premiada enquanto a pessoa estiver presa. Que isso seria a mesma coisa de uma confissão mediante tortura. E está certo ele. Então eu não acredito, né, eu não me preocupo com qualquer tipo de coisa que o general Braga Neto venha falar, porque inexistiu essa questão de golpe. 2026, Senado Federal. Uma das prioridades do Bolsonaro é eleger uma bancada numerosa de direita para fazer frente aí a um impeachment de ministros do STF, sobretudo de Alexandre de Moraes. Eu conversei hoje com o deputado federal Guilherme Boulos, que afirmou que, na avaliação dele, a direita está mais estruturada para uma disputa ao Senado, no momento, do que a esquerda, que ainda precisa se organizar de forma melhor para essa disputa. Há um projeto do senador Randolfo Rodrigues que altera o sistema de votação para o Senado. Hoje, cada eleitor vota em 2 candidaturas ao Senado e os 2 mais votados, no geral, serão eleitos em 2026, quando estarão em jogo 2 vagas. Randolph, pelo projeto que ele apresentou e agora quer botar numa reforma eleitoral, defende que seja um voto só que cada eleitor terá direito. Muito democrático, né? O que o senhor acredita desse projeto? O senhor acredita que ele tem força para passar no Congresso e também em relação ao mérito? O que o senhor acredita dessa proposta? Só vai ter força se o Lula liberar geral a emenda Pix lá. Senão, vai ter muita dificuldade. Mas ainda assim é bom ficar esperto porque a esquerda tem muita sagacidade dentro do Congresso Nacional. Eu acho que isso daí é retirar direitos da população. Se tem 2 vagas de senador, deixa o povo escolher. Vota em um e vota em outro. Por que se tem 2 vagas ele vai escolher um? É claro, a esquerda já fez as contas que se mudar essa maneira de votar, eles vão conseguir ganhar algumas cadeiras dentro do Senado Federal. Então, é uma medida circunstancial, visando a próxima eleição para tentar enfraquecer a direita. É tal qual eu falei ainda hoje, numa coletiva de imprensa, sobre uma teoria que eu vi circular, né, dentro de alguns tribunais, um colega advogado também chegou a ventilar comigo, de que com a inovação do STF de condenar parlamentares por crimes contra a honra,
isso pode tirar do jogo também parlamentares das eleições. Porque é o seguinte, com a imunidade parlamentar, o Constituinte nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Mas agora o STF está condenando parlamentares devido às suas falas, né? Então eu não posso mais falar, né? Estou sendo cerceado no meu direito enquanto parlamentar. E essas condenações, está ali no artigo, se não me engano, parágrafo 3º, artigo 14 da Constituição e no artigo 15 também, enquanto persistirem os efeitos da condenação, eu perco os meus direitos políticos. Então vamos imaginar, Tabata Amaral, troquei farpas com ela na internet sobre a questão do projeto de lei dos absorventes. Ela está me processando por crime contra a honra, pelo que eu falei ali, sem entrar no mérito do que foi dito. Se eu tomar uma condenação perto da eleição de 2026, eu posso, crime contra a honra é uma condenação muito baixa, eu posso ser condenado a uma detenção de 3, 4 meses, que nunca vai se repercutir, nunca vai se traduzir em prisão, em cadeia. Vou ter que pagar uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade. Não é passível de inelegibilidade. É porque se pegar outubro de 2026, eu estarei sem os meus direitos políticos plenos em outubro de 2026. E aí eu posso estar fora de uma corrida, de uma eleição. Não só eu, os deputados que mais falam na Câmara, os mais corajosos, que batem de frente com o sistema, estão sofrendo, e são de direita, né, porque a esquerda está adorando o sistema que está aí, são os que correm risco nessa teoria que eu estou falando. Porque é muito fácil você condenar, né, processar um parlamentar em virtude do que ele está falando. E na atmosfera da democracia cambaleante brasileira, é totalmente... Você consegue imaginar que esses parlamentares sejam condenados. E se isso for perto de 2026, eles podem perder os seus direitos políticos durante o dia da eleição. E seriam carta fora do baralho. Então, tiraria, por exemplo, se alguém tem pretensão de ir ao Senado, tiraria esse senador da corrida. A condenação teria que ser em que mês para essa... Se for de 3 meses, né, ele tomar uma condenação ali em junho, julho, 3, 4, 5, 6 meses, se você está falando ali o primeiro semestre de 2026 ter a condenação, ele pode ficar fora da eleição. Mas ele tem que passar todo 2025 sem haver esses julgamentos que estão na corte. Pode ser. Ou fatos novos, né? Uma associação, um sindicato, uma pessoa, qualquer pessoa entrou na justiça contra aquele parlamentar e ele pode correr risco de não se candidatar. Impeachment de ministro de STF, portanto, nessa legislatura não há nenhuma previsão, nenhuma articulação que julgue ser capaz de fazer isso. Olha, eu gostaria de abrir o processo de impeachment para tentar colocar o Brasil nos eixos novamente. Não, estou falando do ponto de viabilidade de votos da direita no Senado. Foi feito um placar, tinham 35 ou 36 senadores que estariam dispostos a iniciar um processo de impeachment. E são quantas necessárias? Isso é muito pouco. São quantas assinaturas necessárias para a instauração? Fala-se que se você tiver a maioria, né, 41 senadores, você inicia o processo. Mas para o impeachment de ministros da STF, são necessários 2/3 dos votos. Então eu acredito que está fora, né, pelo menos dessa legislatura, está fora de cogitação. Entendi. Contra o meu gosto, né, que parece ser deputado federal. Eu não sou senador para votar o impeachment, né? Eu estou falando daqui não daquilo que eu gostaria que ocorresse, mas do fato que se desenha hoje. Tem algum outro ponto que o senhor gostaria de abordar aqui na entrevista, já encaminhando para os finalmente aqui do nosso papo? Não, eu agradeço aqui a disponibilidade do Metrópolis. Tá? A gente preza pela liberdade de imprensa. Olha só, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, que nós temos muitas críticas durante o governo Bolsonaro, chegou a abrir espaço para o editorial do Schwartz lá, por que eu torço pela morte de Bolsonaro, é o mesmo veículo de comunicação que o Glenn Greenwald utilizou para levar adiante as mensagens do entorno do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu venho aqui só enaltecer o trabalho de vocês. Eu não me incomodo em vocês entrevistarem uma pessoa da extrema esquerda, da esquerda radical, quem quer que seja. Eu me incomodo se não houver espaço para todos. E aqui vocês estão me dando espaço. Então, que siga essa conduta, que nenhum tribunal venha colocar uma espada sobre a cabeça de vocês e vida longa à liberdade de imprensa. É a sua primeira visita aqui no estúdio do Metrópolis, a primeira de outras que certamente virão. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço. Na próxima eu já vou mudar a cor dessa gravata aí. É isso, pessoal. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui no portal Metrópolis. Fique por dentro do site, do canal do YouTube, para mais informações.